Bom dia amigos, bom dia você que nos acompanha na mídia, bom dia você que está nos prestigiando agora, bom dia família, bom dia prezado e fiel companheiro Espírito Santo de todas as manhãs, de todos os dias, meu ajudador e conselheiro, a qual eu não abro mão. Amados, estamos em um momento muito interessante para reflexão. Por um lado, este ano, dia 13 de maio, a nação brasileira comemora 130 anos da Lei Áurea, ou seja, desde 1888, que foi abolida a escravidão no Brasil. E também, como já faz parte do calendário, todo segundo domingo de maio comemoramos os Dias das Mães. E sabe o que há em comum entre essas datas? Se por um lado o homem nasce para ser livre, por outro lado, mãe é mãe todos os dias, pelo menos assim eu penso. E aí, podemos lembrar um pouco da história da nação, né? A história do Brasil registra que para chegar à abolição da escravatura, aconteceu vários episódios, né? E algumas leis antes disso. Como a lei do ventre livre, onde toda criança, a partir de então, estaria livre quando nascesse. Só que não, né? Depois veio a lei do sexagenário, que estabelecia o marco de 60 anos para, a partir de então, os escravos fossem considerados libertos, desde que trabalhassem no mínimo por mais de 3 anos. Ora, quando a faixa da média em condições de vida normal para um ser humano à época era de 60 anos. Sucede-se então que em um dia de domingo, em sessão extraordinária, a princesa Isabel assina o decreto da abolição da escravatura e para consolidar o ato foi usado uma pena confeccionada em ouro, engastada com pedras preciosas, confeccionada para essa tão grande e importante, esse grande e importante decreto imperial da história da nação brasileira, sucedendo no território nacional, à época, uma semana de celebração por esse feito. E aí, queridos, já se vão 130 anos que a vergonha foi oficialmente abolida da nação brasileira, pelo menos no papel, né? E sobre isso refletiremos mais adiante, porque alguns grupos e segmentos não comemoram em função do que aconteceu depois, mas esse não é o tema da nossa reflexão de hoje. E o que dizer então da celebração do Dia das Mães? Atenção! Eu queria compartilhar aqui com vocês uma das mais reveladoras manifestações de amor por ser mãe. Incrivelmente, eu quero lhe dizer que incrivelmente escutei da minha própria esposa, ou seja, dentro da minha família. Em ocasião da celebração do jubileu dela, ela disse, eu decidi ser mãe. Aí entendi por que a formação superior pela academia nunca foi o seu foco. Não obstante a sua inteligência, a cultura, a leitura de livros de forma sistemática, o conhecimento de outros países, o seu papel de conselheira de muitas mulheres, me fez refletir como foi importante para as nossas 3 filhas e atualmente os 4 netos, como foi importante essa dedicação e essa missão. Como essa decisão da missão de ser mãe não foi empecilho na sua vida e em nada atrapalhou seu crescimento pessoal, cultural, e como também não atrapalhou jamais como sendo uma esposa de um nível excelente, uma amiga e uma avó incrível. Aí vai uma reflexão. O que a Bíblia diz então sobre ser uma mãe cristã? Bem, ser mãe é uma missão muito importante, que o Eterno escolhe para dar a muitas mulheres. As mães, é dito que amem os filhos. No livro de Tito 2, 4 a 5, diz que por meio do ensino das mulheres idosas, passando de geração em geração, a palavra ensina que as novas mulheres devem ser prudentes e amar os maridos e amar os seus filhos. Orienta a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E em Isaías 49:15 diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, quando começa a ser mãe? No livro de Salmo 127, 3 a 5, diz que os filhos são presentes do Senhor. E voltando a Tito 2, podemos observar uma forma especial de identificar a mãe, que é a mãe amor, identificada pela palavra filotécnicos. A ideia é que esta palavra evoca um cuidado especial com os filhos. Representa o cuidar,
alimentá-los, abraçá-los com amor, satisfazer suas necessidades, ou seja, amavelmente ser mãe de cada filho como único vindo das mãos de Deus. As Escrituras ordena que a mulher seja mãe amor como uma forma de responsabilidade. A palavra ordenada tanto às mães como aos pais para que façam várias coisas na vida dos seus filhos, dando a eles algumas coisas que talvez você até não concorde pelo modelo de ensino, não é? Da atual segmentação, né, de grade secular que se recebeu na academia, mas que realmente, se olhar para a vida, se olhar para a história, se olhar para o tempo, elas são incontestáveis. Como, por exemplo, estar disponível, disponibilidade de manhã, tarde e noite para com os filhos. Lembra da decisão revelada por minha esposa que eu não entendia? A decisão de ser mãe em detrimento de qualquer outra coisa? No livro de Deuteronômio 6, 6 e 7 diz que os pais têm que ter disponibilidade para o ensino e prática das palavras que Deus ordenou, afirmando que essas palavras, como estarão no seu coração, de uma forma imperativa, o Senhor diz, para ensinar aos filhos, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, de dia e de noite. Portanto, bem-aventurado toda família que nesse século pode se manter financeiramente ou ter suas necessidades supridas e está acompanhando seus filhos de dia e de noite. Você é realmente uma bem-aventurada. Em Salmo 127, 3 a 5, diz que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do vento o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta, ou seja, serão poderosos. Para isso, requer algo chamado envolvimento dos pais. No livro de Efésios 6,4, a palavra admoesta os pais e diz para não provocar a ira dos filhos, mas criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Aí, inevitavelmente, vem o ensinamento. Como está escrito em Salmo 78, 5 e 6, que diz que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos. E o objetivo seria para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem, os quais se levantasse e contasse a seus filhos, diz a palavra, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão, olha que incrível, para que me temerem, para que ele possa temer todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos, diz o Senhor. Portanto, a ordem é pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E nessa diligência abre-se aí mais uma porta, né? E a porta do outro ponto muito importante, que é o treinamento dos filhos por estar com eles de dia e de noite. Em Provérbios 22:6 diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nesse caso, se vem a conhecer um desvio de conduta neste momento, só um acompanhamento de perto pode corrigir com disciplina sob medida, como orienta a palavra de Deus. Você vai ver que muitos homens que hoje são bem-sucedidos, educados, teve em algum momento uma mãe que tinha um chinelo na mão. Né? Bem, filho meu, diz a palavra, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e disciplina qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há em que o pai não corrija? A palavra diz mais, se estáis sem disciplina, olha só, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, diz o Senhor, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, queridos, por
Porque aqueles que, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas estes, que é o nosso Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, e isso é um fato. A Bíblia fala sobre isso. Quem gosta de ser corrigido, né? Se não tristeza. Mas depois, queridos, produz um fruto pacífico, de justiça. Nos exercitados seremos por elas. E seremos homens e mulheres melhores nessa sociedade. Está escrito em Hebreus 12, de 5 a 11. Portanto, telespectadores, o que não faz uso da disciplina, que não se importa tanto no futuro dos seus filhos, é o que não faz nada neste momento onde precisa corrigi-lo, mas o que ama, desde cedo, o corrige e dá a disciplina certa. Provérbios 13, 24. Com isso, diz a palavra, nós seremos um exemplo com integridade. Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias de tua vida, e a farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, porque quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido, porque a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos o destruirá. Porque o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Esses aconselhamentos de Salmo 37 estabelece para aqueles que têm o cuidado do dia de hoje, não é, essa grande responsabilidade. Então, queridos telespectadores e ouvintes, a Bíblia nunca ordenou que todas as mulheres devam ser mães. Não. Contudo, diz que aquelas que o Senhor abençoa e se tornam mães, devem tomar seriamente tal responsabilidade. As mães têm um papel único e crucialmente importante nas vidas dos seus filhos. A maternidade não é um trabalho ou tarefa desagradável. Da mesma forma com que uma mãe gera seu filho durante a gravidez, e da mesma forma com que uma mãe alimenta e cuida de seu filho durante a infância. As mães têm um papel constante na vida dos teus filhos adolescentes, na vida dos seus filhos jovens, adultos e até dos filhos completamente adultos. Enquanto o papel da maternidade deve se transformar e se desenvolver, o amor, o cuidado, a educação, o encorajamento que a sua mãe dá nunca devem terminar. E você deve, se tem a sua mãe hoje, tem a graça de tê-la, já deve ter percebido isso, não é? E aí, olha, vão 10 coisas que a maioria das mães nunca te contou, ou talvez você não tenha prestado atenção. Você sabia que você a fez chorar muito? Pois é, ela chorou quando descobriu que estava grávida, chorou quando você nasceu, e quando te pegou pela primeira vez no colo, chorou de felicidade, chorou de medo por preocupação, chorou por te amar demais. Lembra-se da alimentação? Ela queria a única porção, mas ela sabia que ficaria muito mais feliz se você ficasse satisfeito no lugar dela. Você sabia que a sua chegada doeu? Doeu sim. Doeu quando você chegou ao mundo e quando você agarrou, né, na hora de comer. Doeu quando você puxou os seus cabelos, quando arranhou com aquelas unhas que parece que é impossível de cortar, né? Você sabia que ela sente medo? Ela sente o medo da proteção, né? Sente o medo o tempo todo. Seu coração deu uma acelerada quando você deu os primeiros passos. Ela sempre ficou acordada até você chegar em casa. Ela sempre se preocupa aonde você está. Você sabia que ela não é perfeita? Sim, ela não é. Ela sabe que ela não é mesmo. E ela é a pior crítica dela mesma. E queria ser a mãe perfeita, sem errar em nada. Portanto, querido, olha, seja compreensível e amável com ela, pois ela sempre fez o melhor que podia para você. Você sabia que ela é uma sentinela de 24 horas, 365 dias ao ano? Ela te vigia e te abençoa, ela ora pelo seu presente e futuro enquanto você dorme. Em algumas noites ela fica acordada até as 3, 4 da manhã só para te fazer dormir. Quando finalmente você dormia, ela ficava olhando e pensava como era possível sentir tanto amor.
Você sabia que você foi uma carga? Ela te carregou por muito mais do que 9 meses. Na verdade, ela aprendeu a como te carregar. Enquanto fazia comida e todas as tarefas, ela sabia que no colo você se sentia amado. Então te carregou o quanto foi preciso. Você sabia que enquanto você chorava, ela é quem sentia a maior dor? Seu coração partia e doía mais nela do que em você quando chorava. Nenhum som deixava tão triste quando você chorava de dor. E nenhuma imagem era pior do que ver as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Finalmente, na 10ª, você sabia que você era uma prioridade em sua vida? Você sempre, na verdade, foi prioridade. Ela sempre priorizou as suas necessidades. Ela passava o dia todo garantindo que você estivesse bem. Porque isso era o que verdadeiramente importava. Olha, amigo, querido telespectador e ouvinte, você que é filho, que nos vê e nos ouve, sabe o quê? Se fosse necessário, ela faria tudo de novo. Pode crer. Isso é a verdade. Bem, quanto à lei do ventre livre e a abolição da escravatura que está fazendo 130 anos na nação brasileira, eu quero lhe dizer que diretamente sua experiência com Deus não será apenas escrito com uma caneta de ouro para a satisfação dos homens ou para lhes dar legalidade em alguma coisa, mas por uma decisão que só cabe a você, o seu nome estará escrito pelos dedos de Deus no livro da vida. Amém? E o que é em comum entre o aniversário da abolição e o Dia das Mães? Bem, tanto a liberdade como a honra às mães devem ser celebrados todos os dias. Diante de tudo isso, só podemos parabenizar todos os dias as mães, não em um calendário comercial, mas fazer de nossa gratidão uma publicidade diária, seja em memorial por aquelas que já não estão conosco, seja por aqueles que adotaram um filho. Aí vai a minha dica. A próxima vez que você ver a sua mãe, diga a quanta ama. Nunca será demais. Aliás, ligue para ela, se você pode. Mas se você tem a oportunidade agora, nesse instante, abrace, cheire, diga à sua mãe como ela é importante, quanto você a ama. Faça já. Não espere o tempo passar, as distâncias ampliares e a partida acontecer. Olha, representando as mães, né, não poderia deixar de lembrar Maria Aragão, a minha mãe, né, sempre uma mulher de visão, de sonhos, ativa e que ama a vida. Minha sogra Rosilda Guerreira, a matriarca Cibele Johnson, né, Dona Elisa, minhas cunhadas Maria Gladys, Leonor Cristina, Cíntia Garantizada, minha esposa Shirley, não é? As minhas filhas Carol, Michele, as mães guerreiras dessa terra, representada por Ana Marita, Ana Soares, Neide Nunes, a Dona Itelina, a Nara, a Neide, a Luísa, a Alba, a Rosa Rosaná, a Maria Eunice, a Arlene Costa, a Leia Marina, Keivia, a Anália, a Almira, a Samilva Kelly, Sônia Dias, Jane Dias, Luciene Dias, Patrícia Dias, Lorenza, Ana Dias em memória e as centenas e milhares de mães, meu feliz Dias das Mães a todas vocês. E lembre-se, ser mãe é difícil, mas é lindo. Parabéns mesmo, ok? Deus abençoe. Bem, se você se edificou com essa palavra, curta, comente, compartilhe, se inscreva no YouTube. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. E amanhã estaremos juntos mais uma vez, com mais uma temática, com esperança que o Eterno irá nos conduzir nisso. Tenha um excelente dia com a sua mãe, com seus irmãos, não é? Aproveitando esse tempo, um abençoado e excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.